Bom, hoje nós vamos falar sobre os agentes de intervenção, os GOMIFs, né? A palavra GOMIFs é justamente uma abreviação é, dos agentes de intervenção que nós podemos apresentar na conclusão da nossa redação. Então, quando eu estou concluindo um texto dissertativo argumentativo, e já comentamos isso nas nossas aulas anteriores, a gente precisa apresentar na conclusão qual é a proposta para resolver o problema. Esse é o propósito da conclusão. Qual é a proposta para a intervenção, ou seja, solução do problema, né, na sua visão, de acordo com todos os argumentos que você apresentou, com tudo que você estruturou para provar que o problema é existente, qual é a sua proposta para resolver esse mesmo problema? Depois, em seguida, a gente precisa especificar quem vai resolver o problema. Quem é que vai colocar essa sua proposta em prática? Se você diz, por exemplo, que os alunos das escolas públicas e privadas precisam receber uma educação reflexiva e crítica. Perfeito. Quem é que vai colocar essa proposta em prática? É o governo? É o Ministério da Educação? São os professores? Você precisa dizer quem é, ok? Isso é importantíssimo. Quem é que vai cumprir a sua proposta? E é lógico, a sua proposta para solução do problema tem que ser algo real, algo que eu possa fazer. Eu não posso dar uma proposta, por exemplo, que os governos internacionais interfiram nas decisões do Congresso Nacional Brasileiro para que possamos resolver o problema da corrupção. Opa, peraí. Não haverá intervenção internacional no nosso Congresso para que resolvamos o problema da corrupção. Isso é irreal, é ilógico, é uma proposta que não funciona, certo? Então, preciso de uma proposta real e preciso de agentes que possam executar essa proposta, que possam fazer. Né? Quem é que vai tornar a educação reflexiva, crítica, para os alunos das escolas públicas e particulares? Ok? Precisamos de agentes. São aqueles que executam. Né? Que eu sempre pergunto para vocês, quem executa a proposta? Ok? E em terceiro, como executa? E aí, se eu digo, por exemplo, que para tornar a educação brasileira nas escolas públicas e privadas, importa que os professores e o governo federal, enfim, você vai definir o seu agente, proporcione aos alunos uma educação reflexiva. Como isso vai funcionar? Né? Garantindo aos professores cursos de capacitação para que possam educar os alunos, etc, 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 em uma educação reflexiva e crítica. Percebe? Cursos de capacitação para os professores seria uma forma de como executar a proposta. Inclusive, isso é real, né? Eu tenho uma prima, o nome dela é Márcia Santana. Ela trabalha na Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo. Eu tive a oportunidade de conhecer tanto o atual quanto os últimos secretários de Educação do Espírito Santo. O secretário anterior colocou ela lá. E o secretário Klinger era um professor da Universidade Federal do Espírito Santo, ativista e tal. Colocou ela como diretora de projetos de capacitação para professores. Então, veja bem, existe uma pasta na secretaria, dentro da Secretaria de Educação, para a capacitação dos professores. Pessoal, é muito comum, na hora de concluir uma redação, puxar o peixe para o governo e para os professores. É governo, professores, escola, família, sociedade, né? Esses principalmente. Mas você pode ampliar o seu leque. E é exatamente isso que traz a ideia do GOMIFES. GOMIFES é a abreviação de tipos de agentes que podemos usar na conclusão da redação. Então, G se refere ao governo.
tanto ao governo federal, ao governo estadual, quando nos referimos a estados e municípios, tá? Nos referimos a governo. Na segunda, quando a gente fala da letrinha O, a gente está falando das organizações não governamentais. Não governamentais, e é necessário que você não coloque só ONGs, né? Você precisa especificar. O que é a letrinha M? A mídia. Né? A mídia é o terceiro agente de intervenção que eu poderia colocar na minha redação. Depois a letra I. A letra I podem ser duas coisas diferentes. Né? Eu posso colocar ou indivíduo, ou indivíduos, ou eu poderia colocar também iniciativa privada. Tá? Esse I poderia ser I de indivíduo ou indivíduos ou iniciativa privada. Tá? Também é importante, a iniciativa privada, em muitos casos, precisará de um certo posicionamento sobre alguns assuntos, certo? Depois nós temos ali a letra F. O que é a letra F? Muito fácil também, que é muito citado em conclusões, que é a família. Depois, a letra E, escolas. E, por último, a letra S, sociedade. Certo? E é claro que eu posso colocar várias outras coisas, por exemplo, a sociedade brasileira, a sociedade contemporânea, a sociedade civil, percebem? Não se limita só a essas palavrinhas que vocês estão vendo aqui. Se eu digo governo, eu posso falar o Ministério da Educação, o Ministério da Economia, o Estado de São Paulo, os estados e municípios. Percebem? Então, há muitas possibilidades. A ideia é que na sua conclusão, assim, um modelo legal, tá, de conclusão, você apresente dois agentes de intervenção diferentes e uma boa proposta de intervenção que seja bem explicada. Né? Esse exemplo que eu dei para vocês sobre educação reflexiva e crítica, eu poderia colocar o governo como um desses agentes, mudando o modelo da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né, que diz o que nós, professores, temos que passar para vocês, alunos, certo? E em outro plano eu poderia colocar, e aos professores, né, o incentivo para que ensinem na sala de aula de forma reflexiva e crítica, abrindo a oportunidade para os alunos poderem discursar, discutir, etc, etc. Certo? Então, poderia apresentar dois agentes de intervenção, uma proposta de intervenção, ou duas, algumas pessoas colocam duas propostas de intervenção, mas, na minha opinião, eu prefiro dois agentes para uma proposta bem explicada, que atinja todos os requisitos, certo? E para isso nós vamos ler algumas aqui brevemente. Bianca Rast, ela colocou, conclui-se. Olha aí, uma forma de começar a conclusão. Conclui-se, então, que a parte mais difícil já está feita. As pessoas estão conscientizadas do problema. Agora, olha o que essa menina fez. Ela fez uma retomada do que ela trabalhou no desenvolvimento. Ou na introdução. Você pode fazer. O que você não pode fazer na conclusão é colocar novas informações. Mas você pode sintetizar a ideia central do que você concluiu com seus argumentos apresentados no desenvolvimento. Conclui-se, então, conclui-se, portanto, que a parte mais difícil já está feita. As pessoas estão conscientizadas do problema. Agora, cabe aos estados e aos municípios, aqui, ó. Cabe aos estados e aos municípios o desenvolvimento de medidas criativas, como a repulsão magnética implantada em um copo ao beber e dirigir no Rio de Janeiro, que lutem energeticamente contra a embriaguez no volante, para que, assim,
Ao contrário do que o filósofo Sartre afirma, o inferno deixe de ser os outros, os quais não sabem usufruir da sua liberdade. E, de quebra, se possa viver em um país livre de atitudes inconsequentes. Ela teve um descontinho de nota, né, por causa disso aqui. Mas a ideia é interessante. Carlos Eduardo Lopes, Marciano. Fica clara, portanto, a necessidade de uma ampliação da legislação atual a fim de limitar, como já acontece em países como Canadá e Noruega, a propaganda para esse público, visando a proibição de técnicas abusivas e inadequadas. Além disso, é preciso focar na conscientização dessa faixa etária em escolas, com professores que abordem esse assunto de forma compreensível e responsável. Aqui a gente vê, olha, a proposta, né? Olha só, ampliação da legislação atual, visando a proibição de técnicas abusivas e inadequadas, focar na conscientização dessa faixa etária nas escolas, os infantis. E quem faz isso? Professores que abordam esse assunto de forma compreensível e responsável. E aí a gente também vê como fazemos isso, né? Só assim construiremos um sistema que, ao mesmo tempo, consiga vender seus produtos sem obter vantagem abusiva da ingenuidade infantil. Outro exemplo. Pode-se perceber, olha só, cada uma começa de uma forma diferente. Conclui-se, fica clara, pode-se perceber, portanto, que as raízes históricas e ideológicas brasileiras dificultam a erradicação da violência contra a mulher no país. Para que essa erradicação seja possível, é necessário que as mídias deixem de utilizar sua capacidade de propagação de informação para promover a objetificação da mulher e passe a usá-la para difundir campanhas governamentais para denúncia de agressão contra o sexo feminino. Ademais, olha só. Primeiro é que ela apresenta as mídias, né? É necessário que as mídias deixem de utilizar sua capacidade de propagação. Ela apresenta a proposta, apresenta quem faz, a forma com que faz. Ademais, é preciso que o poder legislativo, ela está apresentando outro agente. Vocês estão percebendo aqui? A maioria dessas redações, mais de um agente está sendo apresentado. Mídias, o poder legislativo, cria um projeto de lei para aumentar a punição de agressores para que seja possível diminuir a reincidência. Quem sabe assim, o fim da violência contra a mulher deixe de ser uma utopia para o Brasil. Tem uma outra coisa, eu já percebi nisso. Alguns têm muita dificuldade com a última frase da conclusão. Poxa, como fechar a minha conclusão com chave de ouro? Aí, às vezes, as pessoas colocam uma citação, colocam uma frase assim que não combina com todo o raciocínio brilhante que foi apresentado na conclusão. Tem que ter muito cuidado com isso aí no final, né? As suas frases de efeito para a conclusão da conclusão. Né? É muito fácil, né? Concluir uma conclusão. Mas tem que ter cuidado. Aqui nós vemos dois agentes com duas propostas diferentes. Eu disse anteriormente, não há problema. Eu, Pietro, prefiro uma proposta com dois agentes. Uma proposta bem explicada em diversas esferas com dois agentes. Ok? Próxima. Gosto muito dessa aqui. Infere-se, portanto, que a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. Sendo assim, cabe ao governo federal... Quero só fazer uma observação com vocês. Vocês sabem o que é inferir. Nós falamos sobre isso no início do ano. Inferir é quando você deduz algo. Você chega à compreensão de algo deduzindo os fatos que você recebeu. Infere-se, portanto, que a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. Sendo assim, cabe ao governo federal. Cabe. Essa palavra aqui poderia ser substituída por outras expressões também. Poderia colocar cabe ao, resta ao. Poderia colocar também. Sendo assim, resta ao governo federal, é dever do, também poderia utilizar. Sendo assim, é dever do governo federal. Então, assim, tem algumas
algumas expressões para, principalmente se você vai fazer a FUVEST, tem algumas palavras, algumas conjunções, expressões que a gente utiliza na redação que podemos variar. Faça a sua estrutura, né, o seu modelo, assim, pô, eu gosto desse modelo, mesmo que você não tenha. Eu tenho certeza absoluta que você tem expressões que você prefere. Quando você chega na conclusão, qual é a expressão conclusiva que eu gosto de utilizar? Todo mundo tem. É importante que você busque sinônimos, né? Se concentre em sinônimos. Abra o leque aí do seu vocabulário. Sendo assim, cabe ao governo federal construir delegacias especializadas em crimes de ódio contra a religião. Olha que proposta legal! A fim de atenuar a prática do preconceito na sociedade, além de aumentar a pena para quem o praticar. Ainda cabe à escola criar palestras sobre as religiões e suas histórias, visando a informar crianças e jovens sobre as diferenças religiosas no país, diminuindo assim o preconceito religioso. Ademais, a sociedade deve se mobilizar em redes sociais, com o intuito de concretizar a população sobre os males da intolerância religiosa. Assim, poder-se-á transformar o Brasil em um país desenvolvido socialmente e criar um legado de que Brás Cubas pudesse se orgulhar. Não, essa redação específica é de tirar o fôlego, né? Eu nunca vi essa menina na minha vida, né? Larissa Cristine Ferreira. Nunca vi. É paulista. Pesquisem a redação dessa menina. É espetacular, é uma das melhores. Você vê por aí, né? Redação nota mil, que às vezes não é lá essas coisas, mas a redação dessa menina, incrível, incrível. Inclusive o título era Orgulho Machadiano. Ela comparou a intolerância religiosa com contextos que ela encontrou na obra de Machado de Assis. Brilhante. Né? E nessa conclusão, quantos agentes ela apresentou? Ó, destacando o governo federal. Depois, o que nós vimos? A escola. Depois, vimos mais o que? A sociedade. Percebem aí? Ela apresentou 3 agentes diferentes. Ela apresentou 3 propostas diferentes, mas que seguem a mesma linha, né, das questões contra o crime de ódio. Super, super coerente. Uma proposta maravilhosa. Né? Se nós fôssemos analisar o seguinte, a gente tem delegacia contra crimes da mulher, contra a mulher, nós temos delegacias contra os crimes digitais, nós temos delegacias contra o crime contra os consumidores, mas a gente não tem delegacias contra os crimes de ódio. Não só o ódio contra a religião, mas o ódio racial, entre outros. Olha que proposta bacana. É até uma ideia aí para vocês se motivarem a fazerem outras coisas. Né? Bom, mas é isso. Eu espero que vocês tenham entendido a importância de mostrar quem executa a proposta de intervenção. O ideal é que apresentemos 2 pessoas, 2 agentes que irão executar a nossa proposta, ou as nossas. No caso aqui, Larissa Cristine Ferreira apresenta 3 propostas com 3 agentes em uma mesma linha de raciocínio, incrível e brilhante. Né? Eu espero que vocês tenham entendido essa ideia.